Olá, muito boa tarde. Espero que tenham gostado das conferências na parte da manhã. Ainda é só o primeiro dia. Agora, da parte da tarde, na próxima hora, as Estúdio AHA vão falar sobre parte do processo de trabalho que está relacionado com a Masterclass e que já deram uma pequena, um preview de manhã e vão agora desenvolver durante a próxima hora. Portanto, aproveitem, não se acanhem, façam perguntas. Vocês não estão a ser avaliados aqui, não estão a ser questionados. Façam vocês as questões, porque este é um momento único. São convidados que estão cá durante estes 3 dias e, portanto, aproveitem para esclarecer todos os aspectos, todas as dúvidas que tenham ou que sintam que tenha ficado alguma coisa por perceber. Portanto, aproveitem, espero que tirem partido desta Masterclass e até breve, ok? Obrigada. Olá, nós queríamos mesmo que isto fosse num tom muito informal, portanto sintam-se à vontade para interromper e pôr o braço no ar e fazer perguntas, porque é para isso que nós cá estamos e esta desculpa da Masterclass é para não estarmos aqui nós a debitar informação e vocês só a receber, mas também a perguntar-nos coisas e todas as dúvidas são plausíveis, portanto qualquer dúvida que tenham, perguntem. Quando nos convidaram para fazer uma Masterclass, eu e a Carolina temos andado a discutir já há algum tempo, fazer um workshop, que ainda não tivemos tempo para organizar, mas sobre como criar um portfólio. E isto pode ser um portfólio de um estudante, pode ser um portfólio de um ateliê, não tem que, ou um portfólio de um freelancer, não tem que obrigatoriamente ser um portfólio de alguém que vai sair da universidade. Isto são regras que nós aplicamos ao nosso próprio portfólio e à maneira como nós mostramos o trabalho que fazemos. E a maneira como nós acabámos por, no início, quando não tínhamos trabalho, como não tínhamos projetos para mostrar, como é que nós construímos o nosso portfólio. Portanto, nós de manhã falámos um bocadinho em como construímos o ateliê, também abordando esta questão de como angariar trabalho, digamos assim, mas agora à tarde vamos focar muito mais nesta ideia de um trabalho contínuo, paralelo ao trabalho comercial, que faça com que vocês consigam vender as vossas ideias, porque muitas vezes o trabalho que vocês fazem comercial não chegou exatamente ao ponto que vocês queriam que tivesse chegado, porque obviamente a parte mais engraçada de trabalhar com clientes, vocês podem às vezes achar que não, mas por exemplo, eu acho que é a parte mais interessante é chegarmos a um resultado que agrade os dois lados. Mas muitas vezes isso até nem acontece, ou vocês gostavam de ter feito as coisas de determinada maneira. E uma coisa que nós tentamos mesmo é não lutar contra esta vontade de mostrar as coisas de outra maneira. Nós mostramos as coisas como achamos que elas devem ser mostradas, independentemente se o cliente as aprovou assim ou não. E portanto... Eu acho que isto se aplica não só a um cliente, como também a um trabalho da faculdade. Como, o trabalho final, se calhar, não é aquilo que vocês desejavam que... Ou não tiveram tempo. Não tiveram tempo para finalizar e, basicamente, o que nós queremos aqui passar é que as coisas para serem mostradas têm que ser finalizadas e têm que ter uma base por trás, seja ela qual for, mas que faça sentido. Aqui a ideia é sempre contar bem a história e a história são vocês. E há bocado falámos que nós pedimos aos nossos clientes sempre 3 palavras que os representassem e começámos a fazer isso porque fizeram uma vez isso connosco e nós ficámos um bocado tipo, como assim, 3 palavras? Mas não sei. E nós que somos agentes comunicadores ou que criam comunicação, somos muitas vezes os piores a chegar ao sumo daquilo que fazemos e daquilo que somos. E é muito importante. Eu acho que isso tem sido a chave do ateliê. Agora que olho para trás e vejo, é muito importante construir uma persona e construir uma personagem mesmo, que é o ateliê, ou é o freelancer, ou é o estudante. Tipo, quem é que são vocês, o que é que gostam, o que é que são bons a fazer, que cores gostam, que materiais gostam de trabalhar, que assuntos gostam de abordar. E isso
parecendo que não, cria logo uma relação de muito mais proximidade com alguém que está a ver o vosso portfólio do que mostrar o projeto Super XPTO que vocês passaram de 30... Que horror, eu não posso dizer isto à frente dos professores que vão se chatear comigo. Mas passaram imenso tempo, por exemplo, em Belas Artes, nós passávamos um ano a investigar um tema e só o desenhávamos, o objeto final, no último mês. E muitas vezes aquilo não batia certo com o que nós queríamos mostrar realmente. Portanto, até se tiverem às vezes trabalhos com que não se identifiquem, não ponham coisas que sejam mesmo vossas. Mas pronto, nós vamos fazer aqui um bocado um resumo de maneiras de fazer isto acontecer e vamos só mostrar um vídeo para começar. Pronto, nós chamamos a esta masterclass When Life Gives You No's, Make a Portfolio, ou seja, não precisam de ter os sims para conseguir construir um portfólio e até antes de partirem assim para grandes sims é bom perderem algum tempo a pensar o que é o vosso portfólio e sobre o que é que vocês são, what are you all about, não é? E o subtítulo nós demos The Art of Turning Negatives into Positives ou The Art of Disguising How Truly Things Really Are, porque hoje em dia muitas vezes está uma pessoa atrás de um computador no quarto em casa e ninguém tem que saber e às vezes até se acha que é uma grande agência ou uma equipa ou o que for. E sim, é uma das partes boas deste século em que vivemos, é que um ateliê nunca se sabe propriamente se é uma pessoa num quarto, sozinha a trabalhar, ou se é uma multinacional. E todos têm oportunidades iguais, não é? Todos estão ao mesmo nível porque a internet permite essa democratização do trabalho. É aquilo que está ali e pronto. E muitas pessoas nos perguntam qual é a escala do nosso ateliê. E nós, muito sinceramente, tentamos manter a escala o mais pequeno que conseguimos, porque já tentámos aumentar e chegámos à conclusão que para nós não funcionava, porque temos uma maneira muito particular de trabalhar e que é difícil pôr mais gente dentro do processo e portanto, nós somos nós as duas. Temos uma designer que era estagiária e que agora ajuda-nos em toda a parte. Se vocês viram a conferência de manhã, o trabalho da Gulbenkian, há muito trabalho ali para ser feito que nós não conseguimos dar vazão e temos alguém só dedicado àquilo. E depois vamos tendo estagiários, mas também... Temos um fotógrafo que trabalha connosco. Fotógrafo que trabalha connosco. E depois tudo o resto, programadores, copy, às vezes trabalhamos com copy, ilustradores. Nós temos uma equipa com quem gostamos de trabalhar, mas não é fixa. Portanto, somos basicamente nós as duas a tratar das contas, a tratar dos clientes, a tratar dos briefs, a tratar da produção. Somos nós que tratamos da produção toda e pronto. E aqui está, vamos mostrar agora um vídeo pequenino. Hello everyone, Don Hancock speaking. Welcome to Love of Life. Here's one way to stretch your money, but a better way is to stop paying fancy prices for floor wax. Isto só para verem que uma dos motes mais presentes no trabalho do ateliê é que nós não nos levamos nada a sério e às vezes tínhamos o problema que os clientes também não nos levavam porque éramos duas miúdas quando começámos e espero que ainda somos um bocado duas miúdas, mas pronto, agora já com mais experiência e achámos mesmo que não devíamos adotar uma postura de nos levar muito a sério porque não era o que correspondia à realidade, éramos pessoas que honestamente se divertiam a desenhar coisas e que conseguiam ter alguma sensibilidade para
transportar um projeto de um brief para uma coisa física e uma coisa gráfica, mas sempre, nós costumamos dizer uma à outra, tipo, ninguém morre de mau design, portanto, sem sentir aquele peso nos ombros de que se aquilo não ficar assim, vamos morrer e vai... Se a arte final não for certíssima, pronto, sim, ou se houver um desastre enorme, que já houve. Uma vez nós mandámos imprimir 30 mil brochuras da Gulbenkian com uma página a mais que fizemos mal a contagem das folhas, imaginem. E aquilo tinha um fundo, as páginas eram todas impressas com um fundo bege, portanto ficou lá uma página branca no fim. E chorámos e tudo, mas tipo, no fim de contas, ninguém morre para ver uma página a mais branca numa brochura e aprendemos com os erros. E um bocadinho o nosso escape da pressão toda do trabalho é no fim nós apresentarmos as coisas como realmente acreditamos que elas devem ser apresentadas. E portanto, aqui vocês já perceberam um bocado na outra conferência, mas é mostrar-vos que há coisas, se calhar vocês olham para o nosso portfólio que vocês acham que existem e que foram feitas e, na verdade, nunca foram e nós nunca as vimos para além de imagens. Uma delas é aqui, que nós é este projeto Handyman, que é todo montado em fotografia, nada disto alguma vez foi impresso. Este projeto da Georgia Zanellato também, isto é tudo photoshopado. Nem fizemos maquetes, isto é mesmo tudo montado ou seja, nós sempre que apresentamos um projeto a um cliente temos estes elementos todos, mal ou melhor ou pior montados num template, numa base que nós usamos, mas no fim perdemos sempre um dia ou dois a fazer com que tudo tenha o ar mais acabado possível. E isto é importante porque muitas vezes nós recebemos portfólios de estudantes principalmente, que o trabalho até pode ser bom, mas a maneira como está apresentado, a maneira como está fotografado, não o deixa sequer respirar e ter presença. E isso é muito importante. Nós vivemos numa sociedade que quase por haver uma imagem de uma coisa garante-nos que ela existe. E não é bem assim, nós sabemos que não é assim. Mas dar esta fisicalidade às coisas que vocês desenham é muito diferente de mostrar um desenho vetorial ou de mostrar uma fotografia tirada à pressa. Portanto, se têm tempo, se têm até interesse, invistam um bocadinho na parte da imagem e da fotografia, porque vai fazer toda a diferença e faz com que o projeto insignificante tome proporções. E sobretudo é importante contar uma história, como a Catarina falava no início, é importante contar uma história e um logotipo por si só não conta uma história, mas se virmos uma imagem aplicada a uma data de suportes diferentes, sejam cartões de visita, website, uma mini brochura, etiquetas, se vocês conseguirem contar uma história através de um projeto de comunicação, é muito diferente de repente terem só um logotipo. Sim, por exemplo, este projeto nós vamos falar mais à frente, mas isto foi um projeto que no fim acabou por ser uma coisa muito mais simples do que aquilo que nos foi pedido, mas nós achámos que, porque queríamos jogar com as texturas dos papéis porque era um projeto graficamente muito simples. A ideia por trás era usar papéis de texturas diferentes, porque ela era stylist, então ligava muito às texturas e aos settings e nós quisemos jogar com isso. E é um projeto que, maquetado, é uma coisa completamente diferente do projeto que ele é na realidade, não tem nada a ver. A mesma coisa aqui, nós nem sabemos se ela no fim chegou... Acho que este projeto ela nem nunca chegou a imprimir nada, é só que para nós era pena não mostrarmos um projeto que tem um desenvolvimento engraçado e é um projeto com piada, mas de repente a cliente perdeu-se pelo meio, não sei se quis imprimir os cartões, era uma cliente australiana, portanto perdemos um bocado o rasto. Ela era, também por acaso esta também era fotógrafa, mas ela era fotógrafa assim um bocado plástica, de montagens e não sei o quê, porque daí as manchas de tinta, e são projetos que nós, obviamente que nos foram pagos, obviamente que o trabalho que perdemos com eles foi recompensado, mas ao mesmo tempo é uma pena deixá-lo para trás. Ou, por exemplo, esta exposição, vocês viram há bocado a parte do display, mas nós tínhamos também desenhado uma série de materiais de comunicação que depois não houve budget, a princípio, à partida ia haver, mas depois nunca há budget para as coisas gráficas, aprendam essa lição. O budget vai sempre para o pelador, para tapar o ar-condicionado. E então nós fizemos questão de maquetar porque achámos que só mostrar a exposição também não ia contar a história toda e quisemos
contar a história toda que estava por trás do projeto. E tentamos também sempre que as coisas sejam fisicamente possíveis de serem impressas, de acontecerem, de terem acabamentos. Nós achamos sempre a parte toda da escolha dos materiais, dos papéis, dos acabamentos, para nós é muito importante. E é a parte onde muitas vezes nos divertimos mais, é escolher o papel, Nós trabalhamos muito com uma gráfica em Lisboa, que é a gráfica M2, e que a especialidade deles é mesmo fine print. E muitas vezes estamos lá com eles à procura das melhores soluções, com mais ou menos budget, dependendo do projeto, e fazemos questão que isso depois seja demonstrado nestas maquetes, mesmo que no fim não aconteça, não é? Que o projeto não seja exatamente igual. Sim, há muita gente que nos perguntam, e vocês podem perguntar à vontade, como é que nós fazemos quando um cliente vem ter connosco, qual é que é o processo, porque há muitas maneiras, nós já percebemos que há ateliês que trabalham de maneiras completamente diferentes da nossa, e nós decidimos sempre mostrar mais do que uma ideia. Há muitos ateliês que só mostram uma ideia ao cliente ao princípio. Nós mostramos sempre pelo menos duas, porque achamos que dar o poder de escolha ao cliente também é um fator determinante para a coisa no fim correr bem e não andarmos para trás e para a frente. E até porque para um projeto pode haver não sei quantas ideias, e é importante que isso seja discutido com o cliente, é importante também nós percebermos que para nós é um exercício que é quase um parto. A primeira apresentação é extenuante, até porque nós não mostramos só um mood, nós mostramos o projeto completo, e é por isso que eu falei disto agora. Nós escolhemos os materiais quando começamos o projeto. Sim. Nós começamos o projeto já com ideias de acabamentos, com ideias de papéis, de que tipo de papel é que queremos usar, temos não sei quantos catálogos no ateliê, e para nós essa parte é muito importante. E quando apresentamos apresentamos as duas ideias. Pronto, obviamente não apresentamos um site completamente desenvolvido, se o projeto incluir um site, mas apresentamos um logotipo, as variações todas que o logotipo pode ter, os cartões, o papel de carta, uma coisa qualquer com piada que tenha a ver com a empresa, que possa ser de merchandising, um catálogo, tudo o que tipo packaging. Mesmo que eles não tenham pedido nada disso, nós só conseguimos pensar num projeto assim. É um bocado defeito nosso. E daí depois fazer todo o sentido fazermos estas maquetes. Por exemplo, até agora o Marco, que foi quem fez este projeto, eu acho que ele nem imprimiu nada ainda. Ele pediu-nos só o projeto todo completo, pediu-nos um template para apresentações. Ele é um designer como nós e pediu... cartões de visita também. Cartões de visita e o site. Mas nós tínhamos este material todo e tínhamos esta história toda das frases, que era um bocado ridículo mostrar só o cartão de visita que só tinha uma frase. E daí maquetarmos tudo. A mesma coisa para o projeto da Margot, outra designer. E muitas vezes eles querem depois avançar com estes objetos, mas na altura ainda não têm fundos, ainda não é um investimento que queiram fazer, mas para nós é importante lançar o projeto mostrando e até nós entregamos os materiais todos que desenhamos, portanto não é que vamos inventar coisas que nunca desenhamos. E eles têm nas mãos deles. Portanto, isto, por exemplo, era um projeto de packaging para mirtilos, e nós só fizemos o packaging no fim, mas quisemos criar toda a imagem da marca. Agora, passado 2 anos, o cliente quer de repente avançar com os envelopes, com os sacos, com os papéis de carta. Portanto, eu acho que esta dedicação é sempre também valorizada pelo próprio cliente e acaba por nos trazer ainda mais trabalho e acaba por nos trazer um retorno diferente. Pronto, e aqui é outra questão que também nos perguntam muito, que é esta questão da escala, go big or go small, ou então, do we work in a photo studio or not? E não, nós não temos estúdio de fotografia no ateliê. Aliás, comprámos assim, os primeiros materiais de um mini photo studio há uns meses, sim, no fim do ano passado. E temos uma tenda branca e 2 flashes, é o nosso estúdio de fotografia. Temos uma máquina razoável, nem temos uma máquina nada especial, mas estas fotografias são todas feitas no ateliê. E isto tem sido uma mais-valia, porque, por exemplo, este cliente é um site americano e eles iam fazer um giveaway e tinham tipo 3 dias para fazer um photoshooting de tudo o que iam oferecer no giveaway. E obviamente não tinham dinheiro nem tempo para nos mandar as coisas para Lisboa, para nós fotografarmos e voltarmos a mandar para eles.
Isto foi tudo feito via e-mail. Eles mandaram-nos fotografias high-res dos objetos, nós montámos e fizemos, para além desta imagem, fizemos imagens de social media, que eles queriam tipo uma imagem por marca, cada objeto é de uma marca diferente. E nos dias de hoje isto é importante, porque esta resposta rápida eu acho que é muito importante. Porquê? Porque por causa dos Instagrams desta vida e Facebooks e whatever, é preciso muito material de imagem a toda a hora, constante. E uma das coisas que nós fazemos sempre e tentamos sempre entregar é uma biblioteca de imagens ou de elementos que permitam ao cliente multiplicar o construir, projeto. sim, multiplicar, escrever uma mensagem e pô-la no Instagram sem ter que recorrer a nós para o fazer, mesmo só sabendo usar o Word ou pouco mais. Portanto, e estas bibliotecas, por acaso esta questão das bibliotecas eu acho também é importante. Nós temos N bibliotecas digitais, obviamente, no ateliê. Tudo o que nós recolhemos de coisas que gostamos, imagens, texturas, obviamente também pesquisa, mas qualquer coisa, tudo, ou por exemplo, às vezes temos projetos para quem nós fazemos muitas texturas ou muitas imagens e nós temos isso tudo arquivado, as que não foram usadas, as que foram usadas e vamos sempre repescar qualquer coisa ou vamos sempre criar estas bibliotecas para quando vocês têm um briefing que têm uma semana para responder, que acontece-nos N vezes, chegarem com projetos que precisam estar prontos daqui a um mês. E para estar prontos daqui a um mês nós temos que apresentar uma ideia daqui a 3 dias, não é? E é a única maneira, porque esta coisa de sermos geniais não é nada... Não somos artistas, não é? Isto não nos caem assim ideias e estamos assim a olhar para o teto e temos uma semana para andar a mandar pinceladas ao quadro até acharmos a forma certa das coisas. E é mesmo um exercício e vocês precisam de praticar esse exercício para depois começar a ser mais rápido, mais fluido. E pronto, isto foram uma série de imagens que nós também fizemos, por acaso, para um estúdio chama-se Estúdio em Itália, mas é um escritório de advogados. Para moda. Especializados em clientes de moda. Em que eles não tinham conteúdos, por exemplo. Este então, queriam fazer um site, mas queriam que fosse uma coisa um bocado à frente, só que, obviamente, não tinham conteúdos nenhuns. E nós, aí, tratamos sempre também da parte de conteúdos, de imagem, trabalhamos sempre o conceito para a parte de fotografia e tentamos que... Depois vocês podem ver, chama-se Estúdio Nicolai, o site ainda está online. Já é um projeto, já tem 4 anos, mas faz toda a diferença. Faz toda a diferença a vender uma ideia. Isto é o nosso projeto mais recente. Este então tinha a complicação de que isto são joias que valem $1000. Nós fizemos, está a ser lançado esta semana, é um projeto em que temos estado a trabalhar muito nos últimos meses. É uma loja, é uma boutique online de venda de joias. Eles querem ser o próximo Net-a-Porter, mas da parte de joias. E ela aqui tinha exatamente o mesmo problema, ou seja, ela tinha um fotógrafo para fazer model shots e para fazer imagens de fundo branco para pôr no site, mas não tinha conteúdos para criar, por exemplo, uma homepage um bocado mais editorial. E nós aí pedimos, ela a princípio ia-nos fazer shipping das peças, mas depois nós começámos a ver o preço das peças e até nos deixava nervosas termos Sim. aquilo no ateliê. E então dissemos, não vale a pena, mandem-nos as fotografias em high-res, todas fotografadas, depois nós pedimos para o fotógrafo, quando as fotografasse com fundo branco, que usasse sempre a mesma perspectiva, e depois com uma série de props que tínhamos no ateliê, outras coisas que inventámos, e estas texturas, porque o projeto chama-se Quiet Storms, e então nós fizemos uma biblioteca de imagens que lembrem tempestades, e fomos fazendo estas composições, eu acho que depois temos mais uma, que são separadores, por exemplo, isto é o separador dos anéis que são vendidos, e a imagem que estava antes era dos brincos. E pronto, e nós fizemos isto como parte do pacote do lançamento do site, mas agora já temos a cliente a pedir-nos para gerar conteúdos todos os meses e parecendo que não, isto torna o ateliê sustentável, não é? Porque são projetos que têm uma continuidade e são projetos que nos garantem que conseguimos pagar ao fotógrafo para lá estar, mesmo que seja a apanhar moscas em meses que nós não temos nada para... Aliás, o fotógrafo ao princípio foi um investimento nosso porque nós ainda não tínhamos assim tanto material de styling e de produção de fotografia para mostrar ao cliente, para confiar em nós, para nos pagar para fazer. E então
o fotógrafo dedicava-se muito a fotografar as nossas nossos coisas, projetos. a maquetar as nossas coisas, e daí conseguimos começar a ter exemplos, e também já vos vamos mostrar outras coisas que ele foi fazendo connosco, para garantirmos esta parte de income para poder tê-la full time. Isto, por exemplo, foram umas imagens que nós fizemos, isto depois nunca foi usado, para a Parfois, que eles este ano pediram-nos para desenhar o dossiê institucional da empresa, e nós fizemos estas texturas, porque eles queriam uma coisa que não usasse... queriam ter imagens que não usassem coleções, que não usassem peças, que fossem sobre os materiais e as texturas das coisas que eles trabalham, em que eles trabalham, e que representassem as miçangas dos colares, os feixes das malas, as coisas de crocodilo que eles usam nas carteiras, mas que eles pudessem ter esta apresentação sempre e que não tivesse que depender de coleções. E nós fizemos esta série de imagens que, no fim, aquilo houve ali umas remodelações internas e não chegaram a ser usadas. Este projeto, por acaso, também foi lançado agora há pouco tempo. E o engraçado é que nós desenhámos o packaging, mas eu nunca vi a garrafa final. E isto fomos nós que fotografámos e que maquetámos, tendo, obviamente, uma garrafa... Aliás, nós nem sequer tínhamos... Foram feitos vários moldes para a garrafa e eu acho que este nem era o final e nunca tivemos a garrafa ali com o pormenor do... Eu gosto de fazer os nomes em francês porque isto foi feito em francês, com o francês, mas... do invólucro que tapa... A manga, não é? Sim, aquela manga que tapa a tampa. Isto foi tudo maquetado, photoshopado, porque eles na altura não tinham ninguém que pudesse fotografar a garrafa e mais tarde até tiveram um fotógrafo a quem pagaram para fotografar e decidiram usar as nossas imagens em vez das do fotógrafo deles. Portanto, são coisas que dão trabalho, mas que muitas vezes também nos ajudam a vender a ideia e que muitas vezes nos ajudam a trazer mais trabalho e a trazer outro tipo de trabalho que nos interessa. Eu sempre fiz styling na fábrica, foi uma coisa que eu comecei a fazer por graça e aprendi a mexer num estúdio de fotografia e não sei propriamente, não sou croma a fotografar, mas sei orientar-me bem num estúdio de fotografia e já há um bocado os segredos das composições e das linhas e das profundidades e parecendo que não, isso ajudou-me muito, continuar nesse exercício ajudou-me agora a conseguir que o Diogo trabalha connosco, que é o nosso fotógrafo, muitas vezes eu faço-lhe maquetes com recortes, não é? Uma coisa assim muito arcaica, dou-lhe e ele transforma aquilo numa imagem com 3 dimensões e está perfeita. Se calhar se tivéssemos fotografado fisicamente, tínhamos estado ali hora e meia, muda a coisinha para ali, muda o papel dourado para que fique a apanhar a luz de uma maneira melhor e pronto. Isto foi, por exemplo, é fluxograma, eles tinham estas linhas todas de mobiliário, mas basicamente eles só as compram quando o cliente as encomenda, não é? E portanto não tinham nada físico para ser fotografado e nós criámos esta série de imagens que são um misto de 3D com fotografia. Não se percebe bem se a coisa foi fotografada ou não e nós gostamos dessa estranheza, não nos importamos nada de assumir isso. A mesma coisa com estas imagens, isto é para um projeto que ainda não saiu. Que ainda não saiu e que agora nós vamos ter que refazer as imagens porque eles mudaram um bocadinho o produto que iam vender e estas imagens fizemos por iniciativa própria. Este cliente nem sequer nos tinha pedido imagens nenhumas para nem sequer tinha budget para pagar imagens. Nada. E nós achámos que o projeto precisava de imagens para explicar todo o conceito e então fizemos estas imagens por iniciativa própria. E são imagens que usam às vezes ingredientes esquisitos, que são difíceis de arranjar e são caros e não são de época e então a maneira com que fizemos isto acontecer foi precisamente comprar bases em bancos de imagem de algumas destas coisas e começar a fazer composições e a trabalhar com o material que tínhamos disponível. Isto, por exemplo, é uma maquete que nós fizemos para um projeto da Icon Magazine, tem sempre uma página que se chama Rethink. Eles pedem a vários ateliês de design do mundo inteiro
para repensarem num objeto qualquer. E aí nós calhou-nos as réguas. E, por exemplo, produzir isto na escala certa custava mais do que aquilo do budget que nós tínhamos para fazer isto, porque isto era um projeto nosso, fomos nós que o pagámos. E então, por exemplo, aqui também produzimos, a ideia foi produzir numa escala mais pequena e depois, na fotografia, dar a ideia da escala certa que o objeto tinha. Isto é um projeto que foi lançado esta semana. Sim. Nós estamos agora a trabalhar com uma empresa, é uma Avença, ou seja, eles quiseram ter-nos todos os meses a criar trabalho para eles. Mas isto tornou-se uma Avença exatamente por esta questão de nós apresentarmos sempre imagens que ajudassem a justificar o... Sim, eles primeiro vieram ter connosco para redesenharmos a identidade, que ainda não saiu, porque tem sido um processo um bocado mais complicado, porque é uma empresa farmacêutica que tem 35 anos e eles querem basicamente reinventar-se. Quer dizer, eles sempre se reinventaram, mas querem vender-se como uma coisa completamente estranha à indústria farmacêutica, que é uma farmacêutica sem fármacos, ou seja, tudo o que eles produzem é feito com elementos naturais. Com elementos naturais, ingredientes naturais, extratos de frutas, de vegetais, de minerais, ferros, cobres, essas coisas todas. E pronto, e nós temos estado aos bocadinhos com eles a tentar criar uma linguagem mais unificadora dos produtos todos que eles têm, respeitando sempre a individualidade de cada produto. Eles, por acaso, são quem vende o Drenafast e eles estão sempre a dizer que o Drenafast é a banha da cobra lá do sítio, porque eles odeiam o que o produto representa, que é perder peso, basicamente, rapidamente, mas é quem paga 60% da empresa. Portanto, isto aqui não é sobre o Drenafast, isto aqui é sobre outra linha que eles têm, que se chama Algo, e isto foi uma parceria que eles fizeram com uma marca que se chama Liquid, não sei se vocês conhecem, de sumos, que há ali tem uma loja no Chiado, e então fizeram, basicamente transformaram, eles têm ampolas energéticas, têm... para imunidade, sim, cansaço. Têm ampolas para a imunidade, para o cansaço, para o stress. Eles, basicamente, juntamente com a Liquid, transformaram os ingredientes que usavam nas ampolas em sumos. Ou seja, pode-se tomar o remédio em versão líquida. E então nós tivemos que representar isso e tornar um bocadinho mais apelativo para as pessoas não acharem que aquilo era tipo um sumo com um remédio lá dentro. E o que eles querem é quebrar um bocadinho esta barreira da farmacêutica e do cliente. E isto também é tudo... Isto é um misto de fotografia e Photoshop, mas... porque as garrafas nós tivemos que fotografar, mas, por exemplo, era difícil fotografar os sumos com a qualidade que nós queríamos, então é um misto. E pronto, isto também foi para um cliente... e, aliás, aqui nós nunca tivemos alho francês no ateliê para fotografar isto. Aqui o ponto 3 que nós já falámos de manhã era Money Grows on Self-Commissioned Projects. E isto é um bocadinho verdade. Nós de manhã falámos nisto a brincar, mas não é assim tão a brincar. Muitos dos projetos que nos pedem para publicar em livros e em revistas são projetos que nós achamos de imensa graça, porque quando vamos a ver a lista de projetos que nos mandam, metade são sempre coisas que nunca existiram ou que foram projetos que nós fizemos sozinhas. E aqui fizemos um bocado um apanhado disto. Isto é, por exemplo, um artigo que saiu na ETAP sobre o nosso ateliê, que vem com estes 2 cadernos e com aquele projeto de PEC, por acaso, existiu, mas os cadernos, temos lá as maquetes no ateliê, nunca foi uma coisa produzida em massa. Ou, por exemplo, o projeto do avô, que depois também foi publicado. Teve imensa visibilidade e é um projeto, como vos explicámos, que completamente self-commission, numa ideia que surgiu da tal coleção de papéis do avô da Catarina. E que aparece depois mais tarde. Isto é um livro sobre set design da Victionary, acho eu. E eles pediram, nós fizemos as fotografias para mostrar os produtos e eles depois acabam por nos pedir as imagens para mostrar num livro sobre set design. Portanto, como veem, há vários canais através dos quais é importante mostrarem o vosso trabalho e acabam até por nem ser... Eu sei que vocês adoram como é que ele se chama? O Behance. Sim, o Behance. E eu vou-vos ser muito sincera, eu odeio portfólios em Behance,
Porquê? Eu sei que aquilo é um mega negócio e nós já tivemos uma vez, uma noite, uma reunião informal. Um workshop. Não sei se vocês conhecem um ateliê que se chama Snask, que é de Estocolmo. E ele estava-nos a vender o Beyoncé como se aquilo fosse a última Coca-Cola do deserto. Porquê? Porque eles arranjaram clientes como a Nike, como, já não sei, a Adidas e não sei o quê, através do Beyoncé. E eu acho que nós também temos um perfil no Beyoncé e temos lá trabalho, mas eu acho que isso serve este propósito, que é o de clientes que andam sempre à caça da última Coca-Cola e vão a estas plataformas scouting, não é? À procura de talentos e à procura de trabalho. E isto é plausível. Mas se mandam um portfólio só de Beyoncé, sem um PDF, e já nem digo aliás, sem um site próprio, e já nem digo um PDF, é completamente a despersonalização da coisa, porque nós no fim estamos a contratar ou a chamar para estágio pessoas, e eu quero é saber quem é que são essas pessoas, não é? Que trabalho é que fazem, o que é que gostam, será que nos vamos identificar com elas ou não? E um Beyoncé tira isso tudo, tira essa parte toda e pronto, é o bom, não é? Planifica aquilo tudo igual para toda a gente. Mas eu acho mesmo importante esta parte da personalização e de se venderem a vocês próprios, porque se vocês querem fazer projetos de comunicação para outros, acho que vocês têm que ser o vosso primeiro projeto de comunicação. Aqui igual, já explicámos de manhã que este projeto também foi uma coisa feita in-house para um side project do ateliê e que depois foi a textura, uma das texturas que nós usámos foi o separador da etapa do artigo que fizeram sobre, eram ateliês under 30, eu já não me lembro bem qual é que era a temática de descobertas. E foi usado o padrão, foi usado o nosso padrão. Ou, por exemplo, isto são cadernos que nós produzimos para nós. Nós achamos sempre que devíamos sempre levar para uma reunião, desde o princípio, um elemento qualquer que quebrasse o gelo, um presente, quase uma coisa a dizer obrigada por terem escolhido o nosso trabalho. E já passou por várias coisas e estes eram os cadernos que nós tínhamos feito a laser, que fizemos e fotografámos e que depois também acabaram por ser chamados para ser publicados em livros. Isto é um livro sobre umas conferências em que nos pediram para falar e foram estes os projetos que escolheram para nos representar. Chegando ao ponto 4, acho que há bocado alguém do público, não sei se era uma de vocês, disse que a nossa conferência, o resumo da nossa conferência era desemmerda-te. E se calhar é um bocado, não sei se está aqui essa pessoa, mas eu acho que é um ótimo resumo. Porque é mesmo, inventem, tipo, nós somos criativos, não é? Portanto, se vocês estão há 3 meses à procura de trabalho e não têm tido respostas e até podem estar minimamente frustrados, usem essa frustração para criar coisas e para inventar. E estas imagens que vocês veem aqui, isto no fundo não é nada, são coisas que nós fomos fazendo ao princípio como separadores do site para representar determinados projetos. Nós fazíamos imagens que representassem esses mesmos projetos em 3D, abstratas, mas depois começámos a achar que aquilo ficava abstrato mais e que, pronto, agora como já chegámos a um nível em que nos temos de vender um bocadinho mais como agência, ou tipo estúdio... Sim. Pronto, um estúdio especializado em branding e packaging e não sei o quê, achámos que isto não... as pessoas baralhavam-se um bocado. Mas são exercícios que nós continuamos a fazer e que são muitas vezes desculpa para outros projetos, ou são muitas vezes enviados a clientes para mostrar que... o tipo de imagens e o tipo de comunicação que nós vendemos. E que isto na net... aliás, vocês estão aqui a ver imagens, por acaso nunca... acho que algumas delas nós nunca publicámos. Eu acho que são drafts, mas são coisas que depois, por exemplo, nós usámos, vocês viram no vídeo, o vídeo apareceu a seguir às imagens serem feitas e foi uma montagem das imagens. E aquele vídeo foi feito para um evento em Londres que nos pediram para... aquilo era tipo uma graphic design TV de um evento, de umas conferências, e eles passavam vários vídeos de vários ateliês de design gráfico e nós acabámos por passar do 2D para o 3D em vez de fazer um vídeo de ao contrário. Isto foi, por exemplo, um separador que nós fizemos para um cliente.
fotografias de materiais que nós temos lá no ateliê e que vamos compondo e que depois acabam por também nos dar ideias de composições para imagens reais. E às vezes estas imagens acabamos por utilizar, de repente, quando é aquilo que a Catarina dizia de temos 3 dias para dar uma resposta a um projeto, muitas vezes vamos buscar esta biblioteca de imagens que já criámos e muitas vezes são imagens que nem sequer são usadas para, seja para dar um mood para um novo projeto. Pronto, esta aqui é a tal história de que há muitas coisas que, tipo, não se enganem, há muitas coisas que nós desenhamos e em que nós acreditamos piamente que nunca vêm à luz do dia. E à partida não é uma coisa que nos frustre muito porque achamos que há ideias que podem ser reaproveitadas, nem que seja para projetos de ideias de coisas nossas que nós gostamos. Este foi o projeto que eu vos falei há bocado, das texturas de papel, em que nós fizemos toda uma pesquisa de papéis que queríamos usar e uma seleção e tínhamos sempre este acabamento e isto nunca foi feito, nunca foi impresso, mas nós quisemos maquetar precisamente para um potencial cliente. Por exemplo, as coisas que nós fazemos normalmente até nem são muito minimalistas, não é? E este é um projeto muito minimalista, mas que eu acho que ainda representa um bocadinho o espírito do ateliê de como é que podemos tornar a aspiração de um cliente querer uma coisa preto e branco numa coisa um bocado mais refinada. E usamos isto como exemplo. E pronto. E este projeto, por acaso, nós falámos um bocado de manhã, mas normalmente nós, cada vez que vamos ter com a gráfica, pedimos sempre assim coisas um bocado impossíveis. E depois, e nós defendemos muito isto, e eu acho que isto às vezes passa ao lado das faculdades, porque obviamente não podem tocar nos pontos todos, mas falem com as gráficas. Antes, às vezes, de começarem a fazer coisa, ou de começarem o vosso ateliê, ou começarem um projeto para um cliente, vão falar com uma gráfica, criem uma relação de confiança com uma gráfica, porque o vosso trabalho no computador, a não ser que seja um site, e mesmo assim acho que às vezes é importante ir também falar com o programador, não é nada, as coisas têm uma fisicalidade e vocês precisam de aprender e serem mestres da impressão para conseguirem criar coisas engraçadas e que não sejam balurdiosas para um cliente que tenha um budget mais reduzido ou para um cliente que à partida normalmente faz sempre um caderninho agrafado e nós não nos apetece fazer agrafos. Ou até mesmo para vocês, para criarem os vossos próprios projetos, seja um portfólio impresso, seja os vossos cartões de visita. É importante ter este conhecimento de técnicas de impressão, de acabamentos, de pantones que podem ser, de repente, falsos. Este é um pantone falsificado. Sim, é uma mistura de cores, que era uma coisa que eu achava que era impossível. E quando estava a trabalhar em Nova Iorque, eles passavam a vida a misturar cores fluorescentes com cores normais e a pô-las no processo de quadricolor, de quadricomia, e para nós isso era tipo, isso é possível. E obviamente que é possível, e nós ainda nem sabemos metade do que é possível. E eu sei que há aí livros que custam 100 euros em que têm as listagens dos acabamentos todos possíveis e imaginários que vocês possam fazer, mas não há nada como ir falar com a empresa que vende o papel, com o senhor da gráfica que vos imprime as coisas, com a empresa que vende os foilings das gravuras e tentarem encontrar coisas diferentes. É uma das coisas que nós tentamos sempre fazer quando temos um estagiário novo no ateliê, ou até mesmo quando estamos as duas, vamos de repente fazer uma visita de estudo à gráfica com quem costumamos trabalhar e eles têm sempre coisas novas para nos mostrar e técnicas novas que de repente começaram a utilizar e há um senhor que tem 60 anos, o Sr. Martins. Sim, parece um miúdo. Parece um miúdo porque ele é o primeiro a chegar à gráfica, o último a sair e está ali sempre a arranjar... A mostrar-nos os doces da loja e nós chegámos à conclusão que ele odeia o nosso trabalho, no fim de contas, porque ele nunca mostra as nossas coisas a ninguém, mas mostra muita coisa a nós, que é o que interessa. Uma vez a Catarina foi lá com uma miúda, estava a trabalhar connosco e ele estava todo entusiasmado a fazer o seu papelinho, a mostrar imensos projetos que ele fazia e a dizer... Ele também todos os anos faz calendários e faz tipo material de promoção.
E então pôs-se a mostrar imensa coisa. Eu Isto estava lá os na melhores reunião, isto é o é o melhor designer ateliê de Portugal. O melhor. E não era nenhum de nós. Era tipo, eu adoro trabalhar com este. E mostrava tipo 7 coisas de um ateliê qualquer e nunca mostrou nada nosso. Eu estava lá no meio, depois ligar a Carolina a dizer: pronto, já percebi. Ele não gosta do nosso trabalho, só gosta de nós mesmo. E pronto, isto para chegar à conclusão. E isto para nós queríamos acabar com esta mensagem de que não se vão abaixo se não conseguirem à primeira, porque nós muitas vezes não conseguimos à primeira e ainda agora ao almoço estávamos a falar sobre isto com o outro conferencista e com os vossos professores e estávamos a dizer, tipo, nós fizemos tanta asneira, ainda fazemos tanta asneira desde que começámos, desde orçamentos completamente errados, ainda há 2 fins de semana preparámos tipo 80 imagens para um site e depois chegámos à conclusão que não era nada daquilo. Mais 2 dias a preparar imagens para um site. Ainda há 2 meses enviei os cartões de visita para imprimir no papel errado. De repente chega os cartões de visita ao cliente, estava tudo errado. Tivemos que mandar imprimir tudo outra vez. Mas pronto, acontece, não... Somos humanos, não... Sim, não tenham medo de falhar e se falharem, tipo, voltem a tentar, encarem as coisas a rir. As pessoas percebem. Eu acho que é muito mais fácil ser honesto sobre as nossas fraquezas do que tentar esconder e prova disso no fim é que, por exemplo, vocês veem, nós ganhámos o Young Guns, mas nós concorremos para aí 3 anos até... Foram o quê? 3 vezes. Até conseguirmos ganhar e não interessa. Tipo, no fim ganhámos, não temos problemas nenhum em admitir isto, temos imenso orgulho em ter ganho e foi uma coisa que veio na altura certa porque este ano trouxe-nos imensas oportunidades com clientes americanos e clientes com outra dimensão. Espero que vocês vejam e pronto, é mesmo não baixar as mãos, desemmerdarem-se, como dizia alguém, e irem e porem as mãos à obra e terem mesmo paixão naquilo que fazem, que eu acho que se falam com paixão, se defendem as coisas com paixão, vão apaixonar quem trabalha com vocês e vão chamar ainda mais pessoas para fazerem parte do vosso ateliê. E nós dizemos sempre, o nosso objetivo no fim de cada projeto é ficarmos amigos dos nossos clientes. E tem acontecido até regularmente e graças a Deus e pronto. E agora espero que tenham alguma pergunta, senão isto é um bocado triste. Sim. Não consigo ver. Tipo de materiais, se é os tais bancos de imagem, porque parecem muito reais. E são formas muito específicas, aquele cilindro dourado. Eu estou-me a lembrar só de partes... Às vezes, é uma mistura, por exemplo... Há muitas coisas que às vezes nós fazemos moldes O Diogo Keftal trabalha connosco, ele estudou design de produto. E ele tem uma série de moldes que ele fazia mais cerâmica. Cerâmica, sim. E então há muitas coisas que às vezes são físicas, mas que nós temos guardadas como imagem. Ou seja, não é que nós tirámos a fotografia com aquele setting e ficou assim. Não, porque até vocês veem, nós não tínhamos as joias. Mas ele tem uma base e trabalha por cima daquela base E às vezes são misturas de coisas, por exemplo, naquelas imagens que falas das joias, vês ali por trás umas texturas de umas manchas douradas em papel. Muitas vezes são manchas feitas em papel, outras é, por exemplo, uma esponja que... É uma mistura de uma data de coisas, sejam coisas reais, coisas de bancos de imagens. Mas são coisas que recolhem e depois pensam, ok, isto vai servir, são coisas que colecionam. Temos no ateliê, sim, coisas que e algumas que fazem com essa intenção de servir para aquele... O nosso ateliê é Nunca começa com a intenção de servir para nada. Nós adoramos comprar tralha, basicamente. Sim, era isso que eu ia dizer. O nosso ateliê é um armazém de tralha. E, de repente, no meio da tralha, juntamos uma data de tralha e torna-se numa imagem para um... Sim, não é assim tão tralhoso, vá, digamos. Por exemplo, a história do Quiet Storms. O Quiet Storms foi um projeto que ela veio logo ter connosco com esta ideia de que queria que se chamasse Quiet Storms e nós achámos graça à ideia das tempestades e de ser uma tempestade silenciosa, não é? E então todo o imaginário desta marca foi construído à volta das tempestades. Então nós fomos buscar, por exemplo,
imagens da NASA de tempestades que transformámos em texturas, porque depois vocês sabem que há toda a questão dos direitos de imagem, não é? Que é uma questão bastante sensível no nosso meio, porque às vezes achamos que não faz mal tirar uma coisa e obviamente que para uma marca que pretende vender peças a $3.000 eu não posso ripar uma imagem e usá-la ou dar-lhe assim um jeitinho e usá-la. E então nós trabalhamos muito essa parte de sobrepormos coisas, de fazermos colagens visuais. Eu acho que é um bocado isto que estás a dizer, é que há ali uma colagem e tu não percebes bem o que é 3D, o que é 2D, o que é que foi photoshopado, e é isso que nós queremos, é que tu não percebes bem o que é que aconteceu ali. Porque muitas vezes nós também, no meio de tudo, é só uma mistura de muitos elementos. O objetivo é que a imagem no fim resulte bem. Depois, se aquilo é mais photoshopado, menos photoshopado, graças a Deus temos o Diogo que consegue, é um master em Photoshop e consegue este engano das pessoas não perceberem, mas mesmo que ele nem fosse... Por exemplo, as primeiras imagens que vocês veem ali de styling, aquelas que nós mostramos muitas de seguida, aquilo até são coisas do princípio, que se vê ali vários erros de luz e vê-se que aquilo é um bocado arcaico. Mas nós gostamos de assumir, eu acho que faz muito parte do nosso trabalho essa linguagem de pegarmos numa pedra, pusemos numa folha de papel e se calhar aquilo não bate certo porque a pedra foi fotografada de manhã, a folha de papel à noite e as sombras não batem. Mas é um bocado essa estranheza que nos define. Mas obviamente que há outras 1000 maneiras de fazer a mesma coisa, não é? Ok, obrigada. Era só para perguntar se vocês, como dupla, participam em tudo, de todos os projetos, ou se há alguma que tem uma especialidade e que trabalha mais nisso, se dividem o trabalho assim, ou se realmente têm uma participação. Sim, muita gente isso nos é uma faz pergunta essa pergunta. Eu costumo gozar dizer que a Carolina é o cérebro e eu sou o coração. Ou seja, em termos de processo de trabalho, nós mantemos as coisas muito abertas no ateliê. Nós ainda à hora do almoço estávamos a falar sobre isso. Nós temos uma Dropbox em que toda a gente, desde os estagiários, a nós, ao fotógrafo, tem tudo acesso aos mesmos ficheiros. E quando alguém lá entra, a primeira coisa que nós explicamos é que ninguém tem que se sentir ofendido por alguém ir mexer no que eles estavam a fazer. E isto é um bocado o processo. Nós sabemos que temos que entregar primeiras ideias daqui a 2 semanas e estão lá uns ficheiros para alguém ir roubar qualquer coisa que viu. Ninguém se ofende, ir buscar paletes de cores que já foram usadas muitas vezes até noutro projeto, da ideia de um... Portanto, no fim, aquilo que nós mostramos é uma salada de... Não há autor, não foi meu, não foi da Carolina. Temos designadas algumas partes, sim, eu faço mais a parte de gestão do ateliê, a Catarina mais a parte da art direction, mas depois no fim o ateliê é uma mistura das duas coisas. Ou seja, nada passa para o cliente sem a Carolina concordar ou ver, nada passa sem eu ver ou sem eu dar um jeito, mas por acaso esta pergunta é importante por causa de uma coisa, e eu acho que isto é porque nós éramos amigas antes de trabalhar juntas, e quando as pessoas sabem, e nós passamos férias juntas e fazemos viagens juntas, e muita gente diz tipo, uau, isso é um bocado perigoso, Um dia não vão-se cansar. Sim, um dia vão-se chatear e andar estalada. E até hoje nunca aconteceu e eu acho que é porque nós temos skills muito diferentes. Não temos nada à mesma maneira de desenhar, não temos nada... Eu, por exemplo, sou muito rápida, a Carolina não é que seja lenta, mas aquilo demora mais a sair às vezes, e ela às vezes está ali tipo, muito frustrada, eu vou lá, desbloqueio, ela precisa que eu vá lá desbloquear ali qualquer coisa e depois ela avança a todo vapor. Mas eu acho muito importante, se vocês se juntarem a mais pessoas, que nunca seja alguém que pense exatamente da mesma maneira que vocês, porque torna-se muito mais cansativo, muito mais difícil de resultar. Eu acho isto, pelo menos. Sim, para nós tem resultado exatamente porque somos completamente diferentes. Por exemplo, eu odeio falar com clientes, odeio falar ao telefone, odeio fazer budgets, odeio preencher declarações de whatever, IVA, passar faturas, mas há quem tenha que fazer esse trabalho. E eu odeio olhar para a nossa conta do banco, tipo, não era a minha coisa, já nem tenho os acessos. E essa é a parte da Carolina, e ela adora, acho eu. Não, e gosto de pensar como é que... Porque, por exemplo, depois por trás há toda a parte de orçamentos, como é que se orçamenta um projeto, como é que se estima a quantidade de horas que trabalhas num projeto, etc. E essa é uma parte que eu gosto de fazer e de pesquisar e de perceber como é que... Toda a parte de funcionamento de um ateliê, toda a parte de gestão de um ateliê, que depois é mais... e é importante esta lógica de realmente termos valências completamente diferentes. Não... Sim. Sim.
Obrigado. Respondemos? Vocês já há bocado abordaram uma questão que cá está um bocado na cabeça de todos e não conseguimos responder a isso, que é a questão da orçamentação. Gostava de saber como é que vocês dão um bocado a volta a isso. Da parte de... Da Orçamentação. Olha, Como é que vamos dar a volta a isso? como é que damos a volta a isto? Nós somos um bocado... mongas. Burras. Eu ia dizer burras ou mongas. Eu acho que nós já podíamos estar milionárias hoje em dia, ainda não estamos, não sei Ainda não porquê. estamos. Não, mas agora a sério, nós começámos... Nós damos demasiado o corpo ao manifesto e vestimos demasiado mas a isso não é um camisa. problema, eu acho que podíamos fazer isso e cobrar por isso, não é por aí. Pois, mas... Nós não fazíamos ideia... nós quando começámos fazíamos zero ideia de quanto é que se pagava por projetos. Não fazíamos mesmo ideia nenhuma. Acho que até perguntámos... E continuamos a não fazer. Nós fazemos ideia de quanto é que se paga pelos nossos projetos. Não fazemos ideia de quanto é que se cobra Isso é uma coisa fora estúpida, do porque nosso acho que devia ateliê. ser minimamente um diálogo até às vezes aberto entre designers, porque nós não temos, por exemplo, os arquitetos têm ordem dos arquitetos que, mal ou bem, aquilo há uma tabela de preço e vocês ao menos podem ir lá e consultar que há aquele ponto de partida, depois vocês logo veem se querem fazer menos, se querem fazer mais. Na nossa área ninguém fala do assunto. E já tentámos abordar, às Sim, vezes, já tentámos. fazer perguntas e parece que é tudo assim muito agarrado aos seus orçamentos e às suas metodologias. Nós, pelo contrário, partilhamos as metodologias de orçamentar. Mas uma coisa importante nesse aspecto, pronto, e nós fizemos, só para te explicar, que nós começámos a fazer as neiras do género, tipo, perder um mês a fazer um projeto que custou... 200 ou 400. Sim, imagina. Hoje em dia nós vamos ver orçamentos de há 4 anos e rimos, mas aquilo é mais para chorar, não é? Não, e o mais engraçado foi agora que, por acaso, umas clientes que nos pediram um orçamento há 3 anos, agora queriam realmente avançar com o projeto. É só que, por acaso, na altura, e ainda hoje, eu ponho sempre que o orçamento tem a validade de 60 dias. E foi a nossa sorte realmente neste projeto, porque agora, aquele projeto que há 3 anos valia X, este ano, quer dizer, os orçamentos que fazemos agora valem quase o dobro. Mas uma coisa que nós fizemos, que foi mesmo importante, foi... Eu acho que não é tanto o dinheiro que tu cobras pelo projeto, é o que é que está incluído no orçamento que tu estás a apresentar. Isto é a chave da felicidade gráfica, que é tu conseguires fazer uma listagem de tudo o que está incluído, ou seja, tudo o que não está incluído, tu depois podes dizer, olha, meus amigos, desculpem lá, isto não está incluído, tomem orçamento novo para conseguirem chegar aí. E isto foi uma coisa que foi um conselho até de uma pessoa nada a ver, que trabalhava numa consultora... empresas de... Advogados, não é? Não é tipo uma McCann, imagina. E ele disse-nos isso, olha, nós quando mandamos orçamentos, mandamos tudo o que não está incluído. E isso salvaguarda-nos até horas. Nós não somos nada a trabalhar. Eu sei que há muita gente que cobra por hora. Eu nem sei qual é que é o valor da hora que é suposto nós cobrarmos, sinceramente. Nós temos orçamentos fixos. Ou seja, fixos que dependem um bocadinho da escala do projeto. Ou seja, obviamente com um orçamento de branding para um portfólio de um designer não vai ser o mesmo que para uma marca que é depois usada comercialmente e que é uma coisa que vai ficar há alguns anos e tem outro tipo de exposição. Mas nós, para marcas do mesmo género, temos sempre uma tabela de preços que tentamos... Porque, imaginem, na nossa área também, ao princípio, eles pedem-nos um preço geral e é sempre tudo mais ou menos a mesma coisa. É identidade gráfica, cartões de visita, estacionário, depois o website. Depois o website está sempre a diferença, se tem loja, se não tem, se eles querem usar um template já pré-existente ou não. E nós isto já temos tudo tabulado. E depois vamos adaptando um bocadinho a cada cliente, porque é muito mais fácil, porque às tantas tu... Se não tens estas tabelas próprias, és capaz, por engano, cobrar a um cliente que é igual ao outro um bocado mais, ou porque achámos que aquilo ia demorar mais tempo, e depois eles um dia falam e nós ficamos um bocado mal na fotografia. Mas também temos exceções à regra. Temos clientes que às vezes não têm budget para... E nem sequer são nossos amigos. São só clientes que querem fazer um projeto no qual nós acreditamos e de repente fazemos um budget completamente diferente. Sim, mas aí nós aprendemos uma lição, Sim. que é, isto aprendam, sempre querem fazer um projeto e que até uma parte do projeto é uma permuta, e nós fazemos isto muitas vezes, que é, imagina, eles não nos podem pagar em dinheiro, mas podem nos pagar em qualquer coisa que vendam. E nós isto alinhamos, mas mandem sempre o orçamento real,
Sim. E depois, obviamente, mandam a nota de que aquilo é o preço verdadeiro das coisas e que vocês vão fazer aquela permuta e então ele só tem que pagar X e o resto do valor será em géneros. Porque também já nos aconteceu falarmos de permutas, cobrarmos menos e depois, tipo, quando foi a hora de ir lá... Depois, de repente, nós, quando foi a parte de recebermos aquilo que nós tínhamos dado, não é? A parte do cliente, daquilo que nós tínhamos trabalhado, de repente nós tínhamos que pagar para dar o projeto, para dar o nosso próprio projeto. Então, mas era uma permuta. Porque as pessoas não têm noção, não têm mesmo às vezes noção da escala das coisas. Mas pronto, isto eu não te quero dar, acho que já respondemos, não te quero dar valores fixos porque eu acho que varia muito também do... Há uma grande lição aqui que é, sempre que nós cobrarmos abaixo do que era suposto, fomos tratadas como cães, portanto, façam sempre a cobrança do valor que acham justo. E falem entre vocês porque eu acho que é... Por exemplo, nós agora temos, pela primeira vez, fomos convidadas para fazer direção de arte de um anúncio para a televisão. Eu não faço ideia quanto é que custa a direção de arte para um anúncio para a televisão, nunca fiz. Mas telefonámos a alguém que já fez, que nos deu mais ou menos uma ideia de valores e pronto, e vamos assim apontar e depois... Também é um bocado... Nós vemos as horas que perdemos, vemos o tempo que... Também depende muito dos prazos. Se tem prazos urgentes, nós temos que cobrar mais, porque obviamente temos que passar noites a trabalhar, basicamente. Portanto, é sempre... Não é fácil essa questão, mas tipo, perguntem e tentem ver com pessoas que fazem mais ou menos as mesmas... Porque, obviamente, um ateliê tem que cobrar um bocado menos que uma agência, porque a escala é completamente diferente. E, se calhar, um freelancer tem que cobrar um bocadinho menos que um ateliê. Portanto, há muitos fatores aqui a serem tidos em conta. Tá bom, ok, obrigado. Eu não sei se isto pode ser propriamente considerado uma pergunta, mas a questão é assim. Por vezes há clientes que nos abordam a pedir, por exemplo, um logótipo. No entanto, nós dizemos, por exemplo, um preço que achamos justo para aquele logótipo, mas a pessoa diz, eu gostava de ter 4 ou 5 propostas do logótipo. Eu não sei, tipo... Por vezes sinto-me desconfortável por não saber, tipo, se tenho que fazer um preço já a contar com os 5 logótipos diferentes, com os 5 estudos e com o estudo das cores e por aí fora, ou se aquele preço seria para um eventual estudo em que eu mostrava ao cliente e este escolheria, pronto, aceitaria a proposta. Eu acho que isto tem que ficar logo decidido do início, que é para ficarem as duas partes com expectativas ao mesmo nível, não é? Nós, quando mandamos um orçamento, escrevemos lá sempre quantas propostas é que vão ser apresentadas. Nós dizemos sempre 2 a 3. Não damos números fixos, mas dizemos sempre 2 a 3. Qualquer coisa para além disso, paga-se horas extra, obviamente, apesar de nós às vezes fazermos e não... É aqui a parte que entra a estupidez, que é nós às vezes fazemos e não cobramos, mas a coisa certa é, ok, querem mais do que 3 propostas. Estas são as 3 propostas que nós acreditamos que funcionam para esta marca, para este projeto. Se vocês não concordam, nós não nos importamos de explorar mais a coisa, mas, obviamente, isto é um acréscimo àquilo que tinha sido orçamentado. Portanto, se o cliente já vem ter contigo a dizer que quer 5 versões para escolher uma, eu orçamentava as 5 versões e, obviamente, não tem o mesmo valor de uma. Mas, por experiência própria... ele não quer pagar, é preferível apresentar menos propostas, porque, normalmente, quando há muita escolha... Depois aí começa a confusão, que era uma mistura e não era bem aquilo, mas apresentando um bocadinho, não é apresentar só uma, mas não apresentar muitas, apresentar ali um intermédio. E há quem tenha a teoria que só se apresenta uma e ponto. Nós conhecemos muitos ateliês que só apresentam uma. Para nós isso é um bocado complicado, porque para já nós somos 2 pessoas a pensar no projeto e às vezes surgem 2 direções diferentes que são as 2 plausíveis e nós gostamos de pôr as 2 lá. Mas é uma coisa assumida por nós que nós definimos logo à partida. Por acaso nunca nos aconteceu um cliente vir ter connosco a pedir tipo 5 opções diferentes ou 3 opções diferentes. Mas já aconteceu, por exemplo, agora nós temos um caso em que pagaram para nós ajudarmos na escolha do nome, que é uma coisa que nós fazemos. Nós lá temos escrito que fazemos até 3 apresentações. Feitas burras, não escrevemos quantos nomes por apresentação e já vamos no nome número 25. Portanto... Porque ainda não é bem... Porque ainda não é a luz do nome. Sim. Neste caso fiz a apresentação de 3 logótipos diferentes, mas, no entanto,
o cliente decidiu que queria na mesma trabalhar comigo, mas que não queria nenhum daqueles 3. Ou seja, ele está à espera que eu faça ao mesmo preço, já tendo em conta aqueles 3, e ir fazer outros 3 e por aí fora até ele estar satisfeito. É mais aí é assim, das duas, uma, ou mandas passear ou então se acreditas mesmo no projeto. Eu fazia mais, 1 ou 2, e se ele não chegasse lá com aqueles, dizia, olha, então, ou pensamos aqui num valor por hora até chegarmos a uma conclusão que seja agradável aos 2 e a partir daí eu recomeço com o orçamento anterior, desenvolvimento do projeto, ou então se calhar não falamos a mesma linguagem. Também pode acontecer. Sim, também pode acontecer chegar ao fim e chegarem à conclusão que não tem a mesma visão sobre as coisas. Ok, obrigado. Agradecer à Catarina e à Carolina, do Estúdio AHA, por terem vindo. Por terem partilhado convosco a experiência, as práticas, o processo e vos terem dado a oportunidade de desmistificar alguns aspectos das metodologias que espero eu e todos os docentes vão fazer no futuro. Amanhã continuamos, o segundo dia, na parte da manhã. Vamos ter o Hubert Joachim e White Studio. Portanto, encontramos-nos amanhã de manhã, às 10. A todos, continuação de boa tarde. E tem ainda as exposições para visitar, a Feira de Objetos de Autor e ali o bar que dá apoio ao comunicar dos vossos colegas. Portanto, continuação de uma boa tarde. Obrigado por terem vindo.